Deixa na mão do Senhor. 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 Eu vou pedir a Deus para fazer um movimento aqui nesse lugar. Eu vou pedir a Deus para fazer um movimento aqui nesse lugar. Pega a tua Bíblia e maneja ela. 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 Mas pega a tua Bíblia e maneja ela. 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 Deixa na mão do Senhor. Deixa na mão do Senhor. Oh, deixa na mão do Senhor. Deixa na mão do Senhor. Eu vou pedir a Deus para fazer um movimento aqui nesse lugar. Eu vou pedir a Deus para fazer um movimento aqui nesse lugar. Pega a tua Bíblia e maneja ela. Pega a tua Bíblia e maneja ela. Pega a tua Bíblia e maneja ela. Aleluia! Pega a tua Bíblia e maneja ela. 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 O Deus que eu sirvo tem poder. O Deus que eu sirvo tem poder. Mas o Deus que eu sirvo tem poder para todo mal vencer. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu sirvo tem poder para todo mal vencer. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E Jacó respondeu assim: me dá minha vitória para depois subir. Mas me dá. Me dá minha vitória para depois subir. Me dá minha vitória para depois subir. Me dá minha vitória para depois subir. Mas me dá minha vitória para depois subir. Me dá minha vitória. Me dá minha vitória para depois. Olha só, as mulheres, as irmãs seguraram o anjo. As irmãs seguraram o anjo e não deixaram ele subir. E o anjo lhes perguntou: o que queres que eu te faça? E as irmãs responderam assim: mas me dá minha vitória para depois. Me dá minha vitória para depois. Me dá minha vitória para depois. Me dá minha vitória para depois subir. Os irmãos seguraram o anjo e não deixaram ele subir. Os irmãos seguraram o anjo e não deixaram ele subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu desfaça? E os irmãos responderam assim: mas me dá minha vitória para depois subir. Me dá minha vitória para depois subir. Me dá minha vitória para depois. Me dá minha vitória para depois subir. Eu calcei sapato de fogo, não posso me controlar. O varão do movimento já desceu nesse lugar. Eu calcei sapato de fogo eu calcei. O varão do movimento já chegou aqui outra vez. E receba aí o cumprimento do varão. Receba aí o cumprimento do varão. Mas receba aí o cumprimento do varão. Receba aí o cumprimento do varão. Mas receba aí o cumprimento do varão. Receba aí o cumprimento do varão. Mas receba aí o cumprimento do varão. Receba aí o cumprimento do varão. Mas não vai dar. Não vai dar pra segurar. Não vai dar. Não vai dar pra segurar. Mas não vai dar. Não vai dar pra segurar. O mistério tá profundo hoje aqui nesse lugar. Desemboca o vaso, Jesus. Enche de azeite. Desemboca o vaso, Jesus. Enche de azeite. Vamos ligar. Liga nessa hora. Pede Jesus agora. Vamos ligar aí, crente. Liga nessa hora.
Pede pra Jesus agora. Batiza os vasos, Jesus, com o Espírito Santo, com o Espírito Santo, com o Espírito Santo. Batiza o vaso, Jesus, com o Espírito Santo, e arrebata ele, e arrebata ele. Vamos ligar, vamos ligar, vamos ligar. Liga, 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 liga nessa hora. Pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa. Vamos ligar, vamos ligar, vamos ligar. Pede pra Jesus agora. Lá no céu tem rua de ouro, onde salvos irão passear. Lá no céu tem rua de ouro, onde salvos irão passear. Ah, se eu tivesse asa, eu voaria pra lá. Ah, se eu tivesse asa, eu voaria pra lá. Joelho no chão, jejum e oração, para vencer toda a tribulação. Joelho no chão, jejum e oração, para vencer toda a tribulação. Espírito Santo, usa nessa noite o evangelista Carlos, Pai. Aleluia. E que essa palavra venha do céu, Pai, para o coração dele e dele para nós aqui, Pai. Usa teu filho, usa com autoridade, com poder, que ele não se prenda a nada essa noite, que ele tenha liberdade de expressar tudo aquilo quanto o teu Santo Espírito, ó Deus, revelou ao coração dele. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia. Pegue a sua Bíblia em nome de Jesus, abra ela no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5 e versículo 34 em diante. Será a leitura desta noite. Senhor, mais uma vez, Pai querido, estou na tua presença. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez fazendo uso, Senhor, deste microfone, Senhor, deste lugar de exposições da tua palavra santa e bendita. Pai querido, me usa com misericórdia, com graça nesta noite, porque sou dependente de Ti, Senhor, sempre fui e acredito que sempre serei. Pai querido, esteja comigo, envia anjos para ministrar neste lugar, tanto aqui em cima quanto aí embaixo na tua igreja, Senhor. Faz a tua obra nesta noite, fala com aqueles, Pai, que o Senhor trouxe a este lugar. Eu acredito, Senhor, que Tu queres falar com alguém aqui nesta noite. Então, Senhor, estou aqui na tua disposição, me esvazio, Senhor, e estou aqui, Senhor, para o teu comando, em o nome de Jesus. Amém. Isso, Lucas, me ajuda aí. Aleluia. Aleluia. Quantos acharam Atos 5:34? Digam amém. Amém. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. 33. A partir do 33. Aqui na minha Bíblia diz assim: ouvindo eles isto, se enfureceram e queriam matá-los. Levantando-se, porém, no sinédrio, certo fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que por um momento levassem para fora os apóstolos. Então lhe disse: israelitas, tenham cuidado a respeito do que é vez de fazer a estes homens. Algum tempo atrás, levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este se ajuntou cerca de 400 homens. Ele foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos, dispersos e reduzidos a nada. Depois dele levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos atrás de si. Mas também este morreu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Por isso vos digo: deixai em paz a esses homens, libertai-os, pois se este propósito ou esta obra é de homens, fracassará. Mas se é de Deus, não podereis contra ela, para que não aconteça serdes também achados
lutando contra Deus, e concordaram com ele. Tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Os apóstolos retiraram-se da presença do sinédrio, alegrando-se, porque tinham sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não paravam de ensinar e anunciar a Jesus o Cristo. Amém? Até aqui, aleluia. Ouvindo eles isto, se enfureceram e queriam matá-los. Você percebeu que na leitura desse texto nós citamos aqui dois nomes, o nome de dois homens, o primeiro chamado Teudas e o segundo chamado Judas. Então eu quero que você repita assim comigo: nem por Teudas, nem por Judas, mas por Cristo Jesus. Agora aplauda o nome de Jesus, porque Ele é digno de ser adorado e glorificado através da tua vida nesta noite. Aleluia! Lá choramandara sobre andaraia. Nós estamos aqui em um contexto onde a igreja do Senhor Jesus, através dos apóstolos, nós percebemos que ali, logo em Atos, no capítulo 1, Jesus ele parte, os anjos vêm e dizem: porque olhem para o Senhor, assim como estão vendo, Ele virá, Ele voltará a vós. Aqueles homens tinham uma promessa de Deus, esperar em Jerusalém a promessa. Estavam todos reunidos, cerca de 120 homens, até que se cumpriu, do alto veio o Espírito Santo de Deus e encheu a vida daqueles homens, selou eles, batizou eles. Aqueles homens agora foram revestidos de poder para serem testemunhas do Senhor Jesus Cristo em toda a terra, na Judéia, Samaria, em todos os confins da terra. Eles estavam agora capacitados por Deus. Havia uma unção sobre eles. Era uma unção que não vinha de homens, era uma unção que não vinha de sumo sacerdote algum, era uma unção que não se comprava em lugar nenhum, mas uma unção que veio dos altos céus e repousou sobre a vida de cada um deles, na forma de línguas, repartidas como línguas de fogo. Você conhece a história. Esses homens agora estão cheios de poder, transbordando. O apóstolo Pedro, que uns tempos atrás tinha medo até mesmo de confessar que fazia parte da turma de Jesus Cristo, esse homem agora se levanta com autoridade, com unção, e ele prega. E a Bíblia diz que quase 3.000 almas se convertem no primeiro sermão de Pedro. Aquele homem está cheio de algo que não é desta terra, é sobrenatural. É o Espírito de Deus que fora dado em Atos do capítulo 2. Eles estão cheios agora, realizando sinais e maravilhas. E aqueles que haviam matado o Senhor Jesus, aqueles religiosos da época, não estavam gostando. Aqueles homens judeus tradicionais não estavam gostando do que estavam vendo. Um coxo de nascença, de mais de 40 anos de idade, agora sai saltitando para dentro do templo, a fim de adorar o nome do Senhor. E eles chamam os apóstolos e perguntam: de onde vem esta autoridade? E eles confirmam: nós somos testemunhas, nós vimos, nós só falamos daquilo que vimos, nós só falamos daquilo que nós mesmos testemunhamos. A Jesus Cristo, aquele que crucificastes, aquele que vocês mataram, o nosso Deus, o Deus de nossos pais o ressuscitaram, o ressuscitou dos mortos. E agora eles estão cheios de coragem, de ousadia, estão cheios de poder, do poder de Deus. E eles estão pregando e fazendo sinais. Mais uma vez esses homens são pegos e presos. Durante a noite lá no cárcere, a Bíblia diz que um anjo visita eles, e de uma maneira sobrenatural, sem explicação humana. A Bíblia diz que eles são retirados do cárcere. No dia seguinte, quando eles vão retirar aqueles homens, está tudo igual, a porta trancada, os guardas em posição, porém aqueles já não estavam mais, estavam no templo ensinando as palavras de Jesus Cristo. Esses homens estão cada vez mais furiosos, e agora eles pegam de volta, eles mandam os capitães, os guardas irem buscar esses homens. De quem estou falando? Dos apóstolos de Jesus Cristo, que estão cheios, fazendo a obra de Deus, cheios de vontade de fazer as coisas de Deus.
E agora mandam buscar eles, e trazem agora e convocam um conselho, ou convocam o Sinédrio. Diga assim comigo: o Sinédrio. O Sinédrio, para aqueles que não sabem, era o mais alto tribunal religioso dos judeus, do qual faziam parte sumos sacerdotes, atual e os anteriores, chefes religiosos, doutores da lei. Tinha 71 membros, e eles estavam lá reunidos agora. Pensa, 71 juízes de Israel, para deliberar acerca do destino e do futuro dos apóstolos do Senhor Jesus. E nós lemos aqui começa a mensagem, que eles ouvindo, então a Bíblia diz que um pouquinho antes do 33, que eles interrogaram os apóstolos, e mais uma vez os apóstolos confessaram: nós estamos fazendo aquilo que Jesus nos deu para fazer, nós fazemos isso. E eles disseram: mas nós já não falamos para vocês, não falem em nome deste, não falem em nome de Jesus, não disseminem essa doutrina por aí, não jogue o sangue deste homem sobre nós, dizendo por aí que matamos ele, o Filho de Deus, o Messias. E eles disseram: olha, mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Aqui você já começa a entender que mesmo diante de situações difíceis, você tem que confirmar a tua fé, confirmar o teu Deus. As tuas atitudes devem confirmar a que Deus você serve. Esses homens estão ali sendo interrogados pelos mais altos homens de Israel, juízes de Israel, anciãos de Israel. Estão no meio. A história diz que eram feitos semicírculos, onde esses homens anciãos se assentavam, e então eles ficavam no meio sendo julgados. A Bíblia diz que eles foram interrogados, e de acordo com a resposta que deram, o conselho chegou à decisão deles, deliberaram acerca deles, resolveram a sentença deles: vamos matá-los. Foi o que lemos. Ouvindo eles isto, se enfureceram e queriam matá-los. Ora, aqui começo a destacar algumas coisas deste texto. Não foi por Teudas e nem por Judas, mas por Cristo Jesus. Aqui eu começo a destacar para você e digo assim que a primeira lição que eu aprendo nesse texto é que servir a Jesus verdadeiramente atrairá perseguições. Diga assim: servir a Jesus atrairá perseguições. Mas como assim, Carlos? Alguns dizem que os anjos se acampam ao redor de nós. Alguns dizem que Deus estende a sua destra sobre nós, nos cuida, nos guarda. Sim, é verdade. Mas não estamos livres das afrontas daqueles que não entendem as coisas de Deus. Não estamos livres dos dedos que apontam daqueles que não têm o discernimento das coisas espirituais. Não estamos livres. Aí você pode me perguntar: mas então me diga, Carlos, de onde virá esta perseguição? Eu te respondo: do Sinédrio, do conselho, dos religiosos, daqueles que se dizem, daqueles que pensam que são, mas não são. A perseguição. Aí você pergunta: mas espera aí, que absurdo, esses homens estavam fazendo as obras de Deus e estavam sendo perseguidos por fazer as coisas de Deus. Meu irmão, não se assuste. Quando você se despertar para fazer algo para Deus, eu tenho uma palavra de orientação para a tua vida. É certo que se levantarão contra você e contra aquilo que você irá fazer. Vão se levantar quem? O pessoal do conselho, o pessoal do Sinédrio, o pessoal que se reúne. A história diz que o Sinédrio era dividido em vários partidos entre eles, mas os que predominavam eram os fariseus e os saduceus. Era como se fossem dois ministérios ali dentro, duas igrejas, duas denominações, onde tinham o maior número de membros. Então logo tinham a maior força em votos, a maior presença, a maior persuasão, o maior domínio. Os fariseus eram aqueles ortodoxos, aqueles que defendiam a lei com unhas e dentes. Não somente a lei dos judeus, mas também centenas de leis que foram acrescentadas à lei de Deus. Estes eram os fariseus, se achavam os bambambam por serem mais zelosos do que os outros. Fariseus batiam no peito e diziam que eles eram melhores, porque zelavam de uma forma impecável a lei de Deus. Saduceus eram aqueles que
que aonde o sumo sacerdote estava contido neste grupo, pessoas de posses, de dinheiro, pessoas de influência na Judéia, em Jerusalém, pessoas de influência, pessoas que tinham condições, pessoas que não aceitavam todas as doutrinas dos fariseus, eram contra a doutrina da ressurreição, não acreditavam em anjos, em espíritos, em demônios. Eles eram rivais entre eles. Olha que coisa interessante. Eram como se fossem duas denominações rivais, dentro de um conselho de pastores, dentro de um conselho evangélico. Era como se uma igreja apoiasse uma teoria e outra apoiasse outra, uma visão e outra visão. Mas o interessante é que uma coisa os unia: eles queriam acabar com Jesus Cristo, eles queriam acabar com os apóstolos, eles queriam acabar com aquilo que o Espírito Santo estava promovendo na face da terra. Aí você me pergunta, mas como que esse povo que se denominava ser o povo de Deus poderia fazer isto? Perseguir implacavelmente. Como esse povo queria matar. Meu irmão, eu sei que existem pessoas aqui que já sofreram ou que estão sofrendo perseguição. Quem sabe dentro das suas igrejas há pessoas que estão visitando aqui. Eu já ouvi tantos testemunhos de pessoas que não são compreendidos aonde estão. Se recebem um pouco mais de Deus e sentem vontade de extravasar na unção de Deus, de falar em línguas estranhas, de profetizar, de orar por cura, se sentem algo de Deus, não podem, são impedidos, porque pessoas do sistema, do sinédrio, simplesmente não querem que eles façam. Há pessoas que sofrem perseguição pelo jeito de ser, há pessoas que sofrem perseguição pelo jeito de falar, até mesmo pelo jeito de andar, eu não sei. Mas a questão é que muitas pessoas sofrem esse tipo de perseguição. E sabe o que eu entendo? Que você pode fazer o melhor, você pode dar o melhor de si, você pode dar o melhor da sua vida, no seu trabalho, na sua família, no seu ministério. Você pode dar o teu melhor, você pode estar querendo sempre dar o teu melhor. Mesmo assim, nunca estará bom para alguns, nunca estará bom para o conselho, nunca estará bom para o sinédrio, nunca estará bom para os religiosos. A maior encrenca que Jesus teve aqui na terra fora com os fariseus. O maior problema que ele teve aqui foram com os saduceus, pessoas que defendiam a religião. Jesus não apoia religiosos, Jesus não gosta de religiosos, Jesus não é religião. Sabe por quê, meu irmão? Religião coloca uma máscara nas pessoas. A religião quer apresentar as pessoas da forma que elas não são verdadeiramente. A religião quer maquiar as pessoas e colocar as pessoas maquiadas e mostrando uma coisa que verdadeiramente elas não são. E eu quero te dizer que Jesus não gosta e nunca gostou desse tipo de coisa, porque a Bíblia diz que não há nada que possa ficar encoberto diante dos olhos do Senhor. Sabe do que é que Jesus gosta? De alguém que é sincero, de alguém que é verdadeiro, que mesmo que tenha falhas e debilidades, chega diante de Deus e diz: Jesus, eu preciso da tua ajuda e da tua misericórdia. Aplauda Jesus, aplauda. Dê esse aplauso para Ele. Alamanácia. Mais vale aquele pecador que chegou diante de Deus no templo e disse: eu não sou digno nem de erguer a minha cabeça, nem de olhar para cima. Enquanto o fariseu batia no peito e dizia: Senhor, eu te louvo, porque eu não sou como os pecadores, porque eu dou o dízimo, Senhor, eu não ando com pecadores, eu faço jejum, eu faço orações, eu leio a Bíblia, eu faço isso ou aquilo. Ah, Senhor, obrigado, porque eu não sou como os pecadores. E batia no peito, olhava para cima, cheio de justiça própria. Enquanto que o pecador chegou e disse: Senhor, eu não sou digno de olhar para o céu, mas Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe o que é isso, meu irmão? Jesus disse: qual você acha que saiu justificado do templo? Não foi o religioso, não foi o conceituoso, não foi aquele que pensa que é melhor do que os outros. Eu quero que você entenda um pouquinho sobre ser humilde na presença de Deus hoje. De repente isso serve para alguém aqui nessa noite.
Eu não sei se serve para você, mas para mim serve esse tipo de coisa. Eu aprendo cada dia mais que eu não sou melhor do que meu irmão. Eu aprendo a cada dia mais que sim, eu muitas vezes vejo algum irmão errando, algum irmão fazendo alguma coisa errada. Mas eu aprendi que ao invés de eu ficar dizendo, mas na minha Bíblia diz, mas na minha Bíblia diz, e na minha Bíblia diz, irmão, para com isso, a tua Bíblia diz, a minha Bíblia também diz, que Jesus ama o pecador e veio para aquele que é doente, não para aquele que já está são. Alamaná, chora, mano. Essa mensagem foi inspirada em meu coração porque chega a ser engraçado, mas eu escutando um diálogo de duas pessoas que não são cristãs. E uma pessoa é fumante, é viciada no fumo, no cigarro, e a outra pessoa na bebida. E um estava discutindo com o outro, achando que o seu problema era menor do que o do outro. E a que fumava tinha dito assim: olha, esses dias eu fiz um exame no meu pulmão está zerado. Ela tem umas crises de tosse que parece que o pulmão vai sair para fora. Mas ela disse: não, eu fiz e não tem nada, mas essa tosse é uma alergia na minha garganta que eu tenho. E eu olhei e falei: Jesus da glória, que hipocrisia mais miserável. Aí ela achando ruim que a pessoa dizendo que a cerveja estava muito cara, que não sei o que o dinheiro não estava mais dando. E ela dizendo: mas também você não pode ficar sem a tal da cervejinha. Meu Deus, eu fiquei olhando aquilo, eu falei: Senhor. E aí Deus me fez entender que não é só no mundo, só lá fora que acontece isso. Ele disse: filho, na minha igreja também acontece isso. Diga para as pessoas: acautelai-vos com o fermento do fariseu, que é a hipocrisia. Nós, os seres humanos, nós temos tendência de olhar para os defeitos e não para os talentos, e não para as qualidades. Obrigado, Marcelo. Nós temos a tendência de olhar o feijão que está no dente do irmão, porque nós não conseguimos ver quando o feijão está no nosso dente. Mas quando o irmão abre a boca, o feijão está lá, você vê e diz: olha, o feijão está aí, você, vigia. Você comeu o feijão, está no teu dente. Mas e no teu dente tem também, mas às vezes o feijão não é preto, é o feijão branco, mas também está ali o feijão. Eu não sei se você está me entendendo nesta noite. Eu quero que você entenda que da mesma forma que você muitas vezes é perseguido por pessoas, você também não pode perseguir outras pessoas. O sentimento que gera no teu coração de não querer mais ser perseguido, também tem que gerar de não perseguir os outros. Eu estou falando para pessoas que nesta noite vieram aqui e que por muitas vezes já passaram perseguições, ou se não passaram, ainda passarão, porque não se iluda, as perseguições virão, de uma maneira ou de outra maneira, de uma maneira ou de outra maneira. Você cristão, você que serve a Deus, você que está cheio do Espírito Santo, você que está anunciando Jesus como esses apóstolos, de alguma maneira você será perseguido. Mas eu tenho uma palavra para você: não se preocupe com as perseguições, não se irrite, não se ire, não se levante, não faça nada. Guarde o teu testemunho, guarde a tua boca, guarde a tua língua. Sabe por quê? No tempo certo, Alabachore Candaramanai, Gamaliel se levantará na tua vida, na hora H, na hora certinha, na hora de Deus, na hora que Deus tem que agir. Alguém se levantará em seu favor, alguém se levantará para defender a tua causa, para defender a tua imagem, para honrar o teu nome. E se não for alguém desta terra, será o próprio Deus dos céus, que deu a visão para Pedro dos animais impuros e disse: Pedro, mata e coma, Pedro. E ele disse: Senhor, jamais eu comerei, eu nunca fiz isso, eu sou puro, eu sou santo, eu sou imaculado, eu não faço isso. Pedro, não chame impuro aquilo que eu já purifiquei. Se for necessário a revelação de Deus, chega para as pessoas para dizer quem é você diante do teu Deus. Fica tranquilo, guarda o teu testemunho, suporta a perseguição, suporta a afronta, suporta o diz que me diz, que não faça justiça, não perca a tua bênção, suporta em nome de Jesus Cristo,
porque no tempo certo, ninguém mais senão Deus vai honrar o teu nome, a tua vida e o teu ministério e tudo aquilo que você colocar diante do Deus Todo-Poderoso. Aplauda a Deus, aleluia. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz: levantando-se porém no sinédrio, seguindo, certo fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que por um momento levassem para fora os apóstolos. Então lhes disse: israelitas, tenham cuidado a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Diga assim: na hora de Deus, Gamaliel se levantará. Na hora de Deus, Gamaliel se levantará em teu favor, meu irmão. Não precisa se preocupar. Agora pasmem vocês, do meio da Suprema Corte dos judeus, preste atenção aqui, do meio da Suprema Corte deles se levanta quem? Gamaliel. Sabe quem foi Gamaliel, meu irmão? Gamaliel não era qualquer um. Gamaliel, o texto disse, era um fariseu respeitado por todo o povo. Ele era neto de um renomado, de um proeminente rabi em Israel. Ele era neto de Hilel, alguém que já tinha uma escola de discípulos. Gamaliel era um doutor na lei, admirado por suas atitudes. Ele administrava e dirigia esta escola de discípulos, aonde Saulo de Tarso era o aluno mais destacado nesta escola. Gamaliel era diretor desta escola já no seu tempo. Ele era jovem, não era idoso, mas era alguém respeitado, era um fariseu zeloso por demais. Ele era tão respeitado, queridos, tão respeitados, que na história judaica ele é conhecido pelo título de Rabã, nosso mestre, ao invés do título comum Rabi, meu mestre. Eu tirei esta informação de um comentário judaico do Novo Testamento. Disse que o único homem que foi conhecido como Rabã foi Gamaliel, acima de Rabi, nosso mestre. Ele era alguém simplesmente exemplar na lei do Senhor, alguém respeitado. Era um fariseu religioso, mas agora esse homem simplesmente num ímpeto, num impulso, a Bíblia diz que ele se levanta em favor de quem? Dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Ele poderia estar dando a última sentença: vamos matar de uma vez, Ele era o cara ali dentro, isso eu quero que você entenda. Ele era o cara ali dentro do sinédrio, daquele conselho. E justamente o cara se levanta em favor dos apóstolos. Carlos, eu não estou entendendo, me ajuda a entender. O que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com isso? Ei, você não está entendendo, eu vou te ajudar. Gamaliel, neste contexto aqui, significa providência de Deus. Olhe para o teu irmão e diga: providência de Deus. E a última pessoa que alguém esperava que se levantasse no sinédrio, que se levantasse no conselho em favor dos apóstolos, a última pessoa que qualquer judeu imaginaria, a última pessoa que eles esperavam que se levantasse, era justamente Gamaliel, o Rabã dos judeus, o nosso mestre. Eu quero te dizer, meu irmão, que a providência de Deus, ela chega para a tua vida justamente na hora em que você menos espera por ela. É justamente na hora que você pensa que não dá mais. É justamente na hora que você pensa que não vai mais ter jeito. É justamente quando você pensa que acabou o gás, até a reserva. Quando o carro estava na reserva, o tanque já estava com a luz acesa, você pensa que agora não vai dar, agora é o fim, agora é o final da história. Agora você que resistiu tanto, você vai abandonar agora. É justamente quando você está para entregar os pontos. E não venha me dizer que você nunca pensou nisso, porque
eu não encontro super-homens e super-mulheres na Bíblia. Eu encontro homens e mulheres falíveis e dependentes da misericórdia de Deus. Então, se você é dependente como aqueles homens e mulheres, como eu sou, existem momentos de solidão, existem momentos de dificuldade, existem momentos de crítica, de reprovação dos homens, de reprovação do mundo, de reprovação das opiniões, de reprovação daqueles que te cercam. Existem momentos de prova, momentos de funil, momentos de... onde nós pensamos: Senhor, é o fim da linha, é a minha morte, Senhor. É a minha morte, eu vou morrer, Pai. Eu vou morrer, é a minha morte. É justamente nessa hora que a providência que você não espera vai bater na tua porta. Quantos lembram de Abraão e o seu filho? Você já sabe da história. Eu não vou aqui entrar nela, mas eu quero te dizer: o sacrifício, o cordeiro, só apareceu exatamente na hora em que o cutelo subiu para matar Isaac. Eu quero te dizer para você que está aqui, quem sabe no último suspiro na presença de Deus. Eu não conheço a tua vida, mas pessoas que entraram aqui nesta noite podem estar assim. De repente você está no último suspiro, ou tantas voltas que você já deu na tua vida, e que você pensa que não dá mais para você. Ei, você está enganado, porque o meu Deus é um Deus de recomeço. O meu Deus é um Deus de novas oportunidades. O meu Deus é um Deus que faz tudo de novo. E aquilo que está morto, ainda que morra, Ele faz viver novamente. Eu não sei o que morreu ou o que está prestes a morrer. Eu sei que Deus pode fazer um milagre na tua vida. Ele pode, Deus pode. Eu não posso, Ele pode. Eu não posso, mas Ele pode. Deus pode fazer. Ela manarácia. Sempre houve e sempre haverá um Gamaliel para quem tem compromisso com Jesus Cristo. Preste atenção nesta frase, é forte isso. Sempre houve e sempre haverá um Gamaliel para quem tem compromisso com Jesus Cristo. Ah, Carlos, agora você viajou. Agora você foi longe. Como que sempre houve Gamaliel? Eu nunca vi Gamaliel na sua vida. Ei, deixa-me te refrescar a memória um pouquinho. Deixa eu te fazer lembrar de alguns Gamaliéis da tua vida. Lembra aquele livramento que você recebeu do Senhor? Lembra aquele livramento de morte que você que está aqui recebeu, e você sabe que se não fosse a mão de Deus, você não estaria vivo aqui neste lugar? Lembra aquele dinheiro que chegou na hora que você não esperava? Aquele dinheiro chegou, supriu a tua necessidade. Aquele dinheiro cobriu a tua despesa. Aquele dinheiro te fez dormir tranquilo. Chegou na hora certinha, te fez honrar os compromissos como homem e mulher de Deus. Lembra daquela cura que você recebeu das mãos de Deus. Lembra daquela cura que um familiar seu recebeu de Deus, porque você orou, você jejuou, você chorou e Deus fez o milagre. Ei, são Gamaliéis de Deus. Sempre houve, sempre haverá Gamaliel para a vida de quem tem compromisso com Jesus. Se você tem compromisso com Ele, não temas a adversidade. O Gamaliel vai chegar na hora de Deus. Quantos estão entendendo? Digo amém. Aleluias. Eita, glória de Deus. Gamaliel não era da fé cristã. Olha que Deus me disse nesta mensagem. Olha que Deus me fez destacar aqui. Ele não era da fé cristã. Ele não era cooperador com os apóstolos. Ele não era, escute isso, ele não era cristão. Gamaliel era judeu, era fariseu. Sabe o que Deus me disse? Eu falei: Senhor, mas como que alguém que não era cristão abraçou a causa de quem é cristão? E Deus disse: Carlos, se a misericórdia, se a justiça
e se a compaixão do meu filho Jesus não se manifestar através daqueles que são de dentro, eu, o Senhor, usarei os que são de fora. Você acredita nisso? Não, algumas pessoas entenderam. Lama choreando, alabaçai. Se as misericórdias que vêm de Deus, se a compaixão, se o amor que tem que estar aqui dentro, se falhar, em algum momento Ele vai usar lá de fora. Mas que você não fica sem a resposta de Deus. Você não fica. Ele usa de fora. Ele usa de fora. Mas aí algum fariseu pode dizer: não, Deus não vai usar de fora. Deus só vai usar quem é crente. Deus só vai usar se usa terno. Deus só vai usar se não corta o cabelo. Deus só vai usar se a mulher é isso ou aquilo. Ei, Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer. Ele faz o que Ele quer. Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer, no tempo que Ele quer. Sabe por quê? Porque Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E eu digo para você e te pergunto: operando Deus, quem impedirá? Meu irmão, às vezes nós esperamos, nós ficamos aqui dentro, sabe? Nós limitamos muitas vezes o Espírito Santo, Deus, a grandeza de Deus. Nós limitamos Ele e achar que Ele só está aqui conosco, ou Ele só está aprovando o meu estilo de vida. Esses dias vi uma mensagem pregada lá naquela igreja, aquele ministério Bola de Neve. Eu sei que muitas pessoas resistem àquela forma deles. O púlpito é uma prancha, o pessoal vai de camiseta, vai de tênis. Mas irmãos, eu senti uma graça tão grande assistindo aquele vídeo, irmãos. Eu vi Deus se mover naquele lugar, pessoas dando testemunho de Jesus Cristo, pessoas dando testemunho, falando de Deus, de amor, do amor de Jesus, da salvação, de como foram alcançados, por Jesus, de como foram curados, sarados, pessoas que estão com as suas vidas entregues no altar de Deus. E eu falei: Senhor, eu não posso olhar para um lugar desse, olhar para a aparência e dizer que o Senhor não está lá dentro, porque eles não estão assim como eu, de terno e gravata. Eu não posso te limitar, eu não posso te reduzir, meu Pai. Eu não posso reduzir Deus. Deus é muito grande para ser reduzido a este templo, ou aquele outro. Deus é soberano, irmão. Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer. E número 3 diz assim: somente a revolução de Cristo permanecerá para sempre. Vamos lá, me ajuda a pregar. Fala: somente a revolução de Cristo permanecerá para sempre. E aqui eu vou concluir a minha mensagem. E talvez você ouviu o tema e ainda não entendeu, porque eu disse: não foi por Teudas e nem por Judas, mas por Cristo Jesus. E é aqui que vai encaixar o tema. Somente a revolução de Cristo permanecerá para sempre. Sabe por quê? Eu vou te falar quem foi Teudas. Teudas foi um desconhecido na história, que liderou uma das muitas revoluções ocorridas na Judéia nos tempos do século I, 4 depois de Cristo aproximadamente. Teudas foi um homem que se levantou dizendo que era alguém. Lembra que lemos no texto? Algum tempo atrás, levantou-se Teudas dizendo ser alguém, e a este se ajuntou cerca de 400 homens. Ele foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos, dispersos e reduzidos a nada foram. Este Teudas foi um cara que se levantou para uma revolução. Esse Judas também, Judas o Galileu, também foi outro homem que se levantou para outra revolução. Mas já esse Judas, ele era aquele que liderava uma revolução armada, que acreditava que era necessário pegar em armas para destituir o governo dos romanos ali na terra deles. Mas a Bíblia diz que tanto Teudas quanto Judas se levantaram, e pessoas até seguiram eles, mas não durou.
Disse que Teudas foi morto e pereceu, e disse que Judas também. E agora este homem traz uma palavra. Ele traz uma palavra, ele faz uma comparação. Ele diz: por isso vos digo, deixai em paz esses homens, libertai-os, pois se este o propósito ou esta obra de homens, fracassará. Mas se é de Deus, não podereis contra ela, para que não aconteça serdes também achados lutando contra Deus. Nós lemos ali que ele faz, o que me chama a atenção aqui nesse texto, é a comparação que Gamaliel faz. Ele compara as obras dos apóstolos com as obras de Teudas e Judas. Ele compara aquilo que os apóstolos estavam fazendo com aquilo que Teudas fez e aquilo que Judas fez. E o que é que Teudas fez? E o que é que Judas fez? Eles foram líderes de uma revolução, de um movimento. E então esse zeloso fariseu, homem estudado na lei, diz: olha, eu estou entendendo que assim como aqueles, agora está nascendo uma nova revolução. Está nascendo uma nova revolução. E aí eu fui procurar a definição de revolução. E a palavra revolução significa reforma, mudança completa, agitação, movimento. Aí eu entendi, opa, movimento. Quer dizer que uma revolução é um movimento. E não só um movimento, mas um movimento organizado, um movimento forte, um movimento com um objetivo concreto a ser conquistado. Uma revolução é um movimento desta natureza. E eu falei: meu Deus, o que é isso, Senhor? E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração. Aí Deus começou a falar: Carlos, sabe por que muitas pessoas que entraram nesse movimento, para esta mudança completa nas suas vidas, sabe por que pessoas que já até fizeram parte de outros movimentos na sua vida pregressa, pessoas que já participaram e passaram por tantos movimentos, mas movimentos que não permaneceram, porque os seus líderes pereceram. Eu não sei que movimento você já se meteu na sua vida progressa, que tipo de prática você já teve, que vento de doutrina você seguiu, com o que você se misturou, com que mistura você andou. Mas ele disse: sabe por que muitos saíram desse movimento, Carlos? E entraram nesse. E mesmo com tanta perseguição, mesmo com tanta dor para alguns, mesmo com tanta dificuldade, mesmo com tanto problema pela frente, porque eram mais, teoricamente, entre aspas, prósperos e bem-sucedidos no outro movimento, mas abandonaram aquele movimento para entrar neste movimento agora. Sabe por que pessoas não saem deste movimento? Porque não foi Teudas e não foi Judas que livrou este povo da opressão dos romanos, da opressão do pecado e da morte, do jugo, da desigualdade, do jugo da opressão e da dor. Não foi Teudas e nem Judas que fez alguma coisa por esse povo. Carlos, esse povo está ali pelejando, sofrendo. Muitas vezes cai, levanta, é humilhado, é ridicularizado, muda, vai e volta, aceita o tratamento do líder desse movimento. E sabe por quê? Porque não foi Teudas nem Judas, mas foi Cristo Jesus que livrou eles da morte, que livrou eles do pecado, que tirou eles da onde eles estavam e colocou aonde eles estão. E eu entendi, irmão, porque que muitas vezes você até já pensou em desistir. Você até já pensou em chutar o balde de vez. Você até já pensou em voltar de Malicuia para o Egito, para o mundo. Mas eu entendi porque que você não consegue fazer isso. Porque esse movimento, ele é diferenciado, queridos. Esse movimento, ele coloca um selo sobre nós. Esse movimento, ele não é um movimento vazio. Ele não é um movimento de palavras vãs, mas ele é um movimento de palavras eternas e vida eterna. Ele é um movimento que não garante apenas o futuro aqui, mas garante o futuro na eternidade. Ah, choramaná candaraba sobre anai.
E Deus dizia assim para mim: Carlos, faça um apelo para aqueles que não fazem parte ainda desse movimento, que façam parte. Ei, meu irmão, você precisa entender, você que já está nesse movimento, você que está nesse movimento, você que está nesse movimento, você que está no movimento de Deus, no movimento de Jesus, no movimento do Espírito Santo, você que está no movimento, se você não der glória, não saia do movimento. Se você que está no movimento, você que está no movimento, se você não entender que você não pode sair, ei, ela baixou e andará. Se você não entender que você não pode sair, será difícil para você. Mas para você que está fora deste movimento, ei, entra neste movimento. Entra neste movimento hoje. Hoje é dia de você entrar no movimento de Deus. Hoje é dia de você entrar nesta revolução que pode mudar a sua história e resolver os teus problemas de uma forma imediata, em um passe de mágicas, não, mas de uma forma onde no tempo de Deus as coisas acontecerão e serão eternas para a tua vida. Você precisa entender que só há uma revolução que permanecerá para sempre. Só há uma revolução, só há uma, a revolução de Cristo Jesus. Aonde você está alistado? Aonde você está? Em que revolução você está militando? Que armas você está usando na tua milícia? A Bíblia diz que nós pertencemos a uma milícia que não usa armas carnais, mas as nossas armas são poderosas em Deus. Poderosas em Deus. Você está em um movimento que usa armas carnais? Usa armas, quem sabe, materiais? Não. Você precisa entrar em um movimento que você tem armas espirituais à tua disposição. Você precisa entrar em um movimento que permanecerá para sempre. E eu te digo, renuncia qualquer outro movimento, renuncia qualquer outro caminho que você tem tomado, renuncia, porque você precisa estar no único que permanecerá para sempre. Entra nesse movimento, é o convite de Deus nesta noite. Entra neste movimento. Fica de pé nesta noite, eu já estou concluindo. Nós lemos aqui para concluir que aqueles homens receberam a opinião daquele homem letrado, e ele disse assim: e concordaram com ele, tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Os apóstolos retiraram-se da presença do sinédrio, alegrando-se, porque tinham sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus, e ensinavam, anunciavam a Jesus todos os dias. Tem pessoas, quem sabe que quando você adentrar neste movimento, eu já quero te anunciar isso, que não vão concordar com a tua chamada, que não vão concordar com o teu jeito, é como eu disse, vão te perseguir por opiniões e tantas coisas. Tem pessoas que vão até te bater, sabia disso? Vão falar. Mas não se preocupe, porque o sentimento destes apóstolos era que eles se alegraram por estarem apanhando, por estarem sendo dignos, de estarem sendo confrontados, de estarem sendo caluniados, porque estavam servindo a Jesus Cristo. E a Bíblia diz: bem-aventurado é aquele que for caluniado, que for perseguido por amor a Jesus, pelo nome de Jesus Cristo. Não se preocupe. Estão tentando te calar? O sinédrio está batendo em você? O conselho de religiosos está tentando fechar a sua boca, com chibatadas, com pancadas, com opressão, perseguição? Não se cale. Não se cale. Faça aquilo que Deus te deu. Fale aquilo que Deus te deu. Continue fazendo aquilo que Deus tem te dado, independente das perseguições, das pancadas e das afrontas. Sabe por quê? Porque Ele é o teu juiz.
Ele peleja por você. Amém? Nem por Teudas e nem por Judas, mas por Cristo Jesus. Foi Cristo que morreu por você. Eu quero fazer um convite aqui nesta noite evangelístico. Eu quero saber se alguém entrou aqui e ainda não aceitou Jesus Cristo como o Salvador da sua vida. Eu quero saber se alguém entrou aqui e ainda não faz parte deste movimento que permanecerá para sempre, desta revolução de Deus. Você precisa de uma revolução de Deus para a tua vida. Se alguém que ainda não disse sim para Jesus, eu não estou te convidando para ser desta igreja, ou para ser evangélico, ou para ser crente, o que você quiser pensar. Eu não estou te chamando para isso, eu estou te chamando para aceitar a Jesus Cristo. Para você sair daqui com uma semente no seu coração e Ele vai fazer a obra na sua vida. Você não precisa pagar, Jesus pagou por você. Eu quero somente orar pela tua vida, para que hoje, se você sair daqui, você saia salvo em Jesus, porque o dia de amanhã, meu irmão, ninguém sabe. Você pode responder por daqui meia hora. Você pode responder se você vai chegar no dia de amanhã. A Bíblia diz que por melhor que sejamos, nós não conseguimos acrescentar um minuto sequer de vida. A vida está nas mãos do nosso Deus. Eu te convido, vem para a vida. Você que ainda não tem a vida de Deus em você, vem para a vida, vem para este movimento. Vem para esta revolução de Deus, vem para este lugar, onde você vai encontrar paz e refrigério. Alguém aqui que precisa de Jesus nesta noite, levante a sua mão. Eu só quero orar por você, mais nada. Se você não quiser nem pisar mais neste lugar, você não pisa, mas Deus vai te conduzir nos teus caminhos. Eu convido você mais uma vez, eu te estendo esta oportunidade. Deixa eu orar para que você leve Jesus para a tua vida hoje. Quem nunca confessou Jesus, não disse: Senhor, eu confesso o Senhor como Salvador, precisa fazer isto. Erga a sua mão. Erga a sua mão nesta noite. Há alguém para Jesus nesta noite? Há alguém que precisa levar Jesus nesta noite? A última vez, alguém nesta noite que queira ser alistado, arregimentado nesta revolução de Deus. Alguém para Jesus aqui? Erga sua mão. Dou-lhe uma. Não é leilão. Dou-lhe duas. Amém. Aleluia. Vem cá, meu querido. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Oh, aleluia. Meu Deus. Eita, que glória a Deus. Aplauda mais forte, porque uma alma está se rendendo a Jesus. Não aos homens, mas a Jesus. Vem cá, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Mais alguém aqui? Mais alguém aqui que quer aceitar Jesus? Olha o exemplo de humildade desse homem. Eu sei que muitos conhecem, sabem quem ele é, mas aqui ele é um servo de Deus. Ele me comoveu um dia aqui, dobrando o seu joelho aqui na frente, em um apelo que fora feito aqui. Este homem largou a sua cadeira e dobrou o seu joelho aqui na frente e chorava diante de Deus. Eu tenho certeza que é grande o que Deus tem na vida deste homem. Grande o que Deus tem. Este homem vai receber Jesus hoje. Não é a religião, é Jesus. Eu quero convidar mais um que queira receber com ele, com o Robson, a Jesus Cristo. Mais alguém, vem receber Jesus. Você que ainda não tem ele, venha receber Jesus na tua vida. O Robson, se sair daqui hoje, ele vai morar no céu comigo e com você. Se tiver que partir, Robson, daqui a pouco nós vamos tudo para a glória. E Jesus vai voltar, Robson, e vai nos levar para a glória. Eu quero chamar mais alguém. Se não há ninguém, eu vou devolver aqui o microfone e vou orar por este homem de Deus. Amém? Quantos entenderam a palavra desta noite? Diga assim: nem por Teudas
E nem por Judas, mas por Cristo Jesus. E aplauda Jesus nesta noite. Aleluia! Quantos foram abençoados com esta palavra de Deus? Oh glória! Nosso culto valeu a pena. Ainda mais com uma alma que se rende a Jesus. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende dos seus pecados e confessa Jesus, os anjos no céu promovem uma festa lá. Então nós estamos em festa. Imagina quanta festa já fora feita no céu por causa de você. Levante as suas mãos aos céus. Espírito Santo, muito obrigado por ter nos trazido nesse lugar, nos agregado aqui para recebermos uma palavra tão sublime, tão especial que tu liberou a nós. Portanto, agora guarda o nosso retorno aos nossos lares. Voltamos dizendo uma única coisa que nós sabemos de cor e salteado: só tu é Deus, só tu é Senhor, e só a ti toda a honra e toda a glória, toda a majestade para todo sempre. Amém, Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do seu Santo Espírito sejam não só hoje, mas para todo sempre. Você diz amém, Jesus. Dá um abraço nesse irmão, vai em paz, que Deus te abençoe. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atenda ao meu clamor. A multidão vendo clamar, sequer lhe dizia, mas ele sem a escutar, mas pode repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor.